Olá pessoal, a gente vai dar continuidade às nossas aulas, trabalhando agora sobre os novos movimentos sociais. A gente veio estudando sobre o percurso da relação entre Estado e sociedade civil e como a partir da complexificação da realidade social, da sociabilidade humana, foi se criando também divergências e conflitos entre classes e a partir de então iniciaram-se tanto lutas sociais quanto revoluções para buscar mudar determinados sistemas. No caso da sociedade capitalista, a gente tem uma primeira manifestação de luta de classes a partir do movimento popular sindical, no qual, por meio da identificação da sua condição de classe trabalhadora explorada, os operários se uniam num sentido único, no sentido de lutar por direitos específicos, mas também visando o bem-estar da classe trabalhadora. Essa foi a primeira forma de organização para se contrapor contra o sistema do capital. Posteriormente, também a gente tem a inserção desses trabalhadores por partidos políticos, principalmente aqueles partidos relacionados à esquerda, ou seja, que lutam por uma sociedade justa e igualitária. Contudo, não só as questões classistas, né, e do trabalho vão ser, na verdade, tema dos movimentos sociais. A gente vai ter também o surgimento de outros movimentos sociais populares que buscam lutar por outros direitos. Quais são? Direito à terra, direito à saúde, direito à educação, ou seja, outros direitos tão importantes quanto o direito ao trabalho, que é um direito social, tá certo? E aí, a partir de então, a gente tem o surgimento desses movimentos sociais populares que buscam também a igualdade social e entrecortam também a questão de classe, por exemplo, o movimento feminista, o movimento étnico-racial, tá certo? Porque estruturalmente as diferenças de gênero, o preconceito de gênero, o preconceito étnico-racial, também, junto da questão social, vão estruturar essa sociedade capitalista, tá certo? E aí o que é que nós temos? No alvorado, né, na transição do século XX para o século XXI, a gente vai ter mudanças no sistema do capital. Aquele capital que era de bem-estar social, aquele capitalismo monopolista de bem-estar social, vai ter outras mudanças. E aí a gente vai ter o surgimento do capitalismo monopolista, que a gente chama na atualidade de neoliberal ou financeiro, tá certo? O que é esse capitalismo monopolista financeiro, né? Monopolista de monopólio? A gente tem agora grandes corporações dominando todo o mercado mundial e agora também esse capitalismo financeiro ou o dinheiro virtual. Ao invés do capital ser investido nas indústrias, né, que é quem produz riqueza, vai ser investido agora nas bolsas de valores, vai ser investido em em papéis, né? Títulos, sejam títulos públicos, sejam ações de empresas que, na verdade, ao invés de gerar lucro, no sentido de gerar riqueza, mais-valia, elas fazem explorar mais ainda a mais-valia que é extraída lá do trabalhador no chão de fábrica. Ou seja, é um dinheiro que, pelo feitiço do capital, é considerado que ele cria mais dinheiro, quando na verdade só existe capital financeiro porque já existia capital industrial ou do agronegócio, que é quem de fato produz. Né? Só existe mais-valia, que é a extração do trabalho não pago do trabalhador, quando eu produzo alguma coisa, certo? Palpável, né? Ou então alguma coisa que mesmo sendo palpável, mas que possa representar um produto final. O capitalismo financeiro, né, aquele do investimento em bolsas de valores ou títulos públicos ou em fundos imobiliários, ele não gera dinheiro algum. Na verdade, ele é uma captação desse dinheiro que foi extraído, né, dessa mais-valia que foi extraída lá no processo de produção dessas mercadorias, tá certo? No entanto, com o surgimento do neoliberalismo
com a nova onda conservadora, o neoconservadorismo, a gente vai ter novamente um ataque aos direitos trabalhistas, um ataque que não vai ser só na esfera da produção e da economia, mas um ataque também no âmbito da ideologia, a ideia de que todos podem ser investidores, a ideia de que não é o trabalhador que produz riqueza, e sim o capitalismo, a ideia que é o capital financeiro que se sobrepõe ao capital industrial, quando é ao contrário, se a gente tem uma queda nas indústrias, se a gente tem uma queda no setor da construção civil ou no campo, consequentemente a bolsa se desvaloriza. Então isso mostra para a gente que quem produz de fato é o trabalhador, tá certo? Por isso que em momentos de crise eu tenho uma oscilação na especulação financeira. Algumas ações vão crescer e outras vão cair bruscamente, tá certo? Contudo, é nessas sucessivas crises do capital que cada vez mais ele vai retornar como se fosse uma fênix, ou seja, ele se retorna com novas estratégias de alienação e de dominação, ou seja, por meio da ideologia e por meio também das mudanças no processo de trabalho. No caso do capitalismo monopolista financeiro, a gente vai ter a reestruturação produtiva, que nada mais é do que mudanças no processo de trabalho com a diminuição de tempo do trabalho, o aumento de tecnologias nas indústrias e no campo, também a redução dos direitos sociais, a redução dos direitos trabalhistas, o desvio do fundo público, do dinheiro do povo, que o Estado administra, para financiamento do capitalismo, ou seja, eu retiro dos direitos sociais para financiar as grandes empresas ou os bancos. Esse capitalismo neoliberal ele vai trazer também como consequências o aumento da pobreza do trabalhador, o aumento das diferenças entre a classe trabalhadora, porque agora eu vou ter um centro de poucos trabalhadores que vão ter seus direitos garantidos, vão ter maior especialização, enquanto a grande maioria, a grande massa, são de trabalhadores em subempregos, terceirizados ou como autônomos, que são as pessoas jurídicas, o regime próprio, que é o RPA, onde eu só ganho pelo trabalho dado, o trabalho intermitente, que é um trabalho que eu só vou ganhar quando eu for chamado, e ele é mais esporádico ainda do que o RPA, certo? E todas essas formas de contratação vão ser cada vez mais precarizadas. Isso vai possibilitar o quê? Que o trabalhador fique cada vez mais direcionado a lutar pela sua sobrevivência. Então, o trabalhador vai ser cada vez mais empurrado para condições imediatas. Porque se eu não tenho renda, se eu não tenho garantia de como me vestir, de como me alimentar, de como me abrigar, de como garantir a minha segurança, eu vou ter que agora gastar mais ainda tempo da minha vida para o trabalho. Isso traz como consequência uma desarticulação da classe trabalhadora. Por quê? A classe trabalhadora vai estar tão presa à necessidade de sobreviver que ela não vai mais conseguir mobilizar como antes para lutar pela sua condição de classe. E principalmente porque, se eu tenho dentro de uma mesma empresa, inclusive até mesmo dentro do Estado, várias modalidades de contratação, o trabalhador ele não vai conseguir mais se reconhecer. Porque o capital ele joga na seguinte ideia, de rivalidade entre os trabalhadores, ou seja, aqueles trabalhadores que têm uma condição salarial mais estável, que consegue suprir da melhor forma a sua condição de vida, esse trabalhador ele não vai se considerar mais como trabalhador, porque a ideia de trabalho vai estar muito associada à questão mais braçal, à ideia de pobreza. Então, o capitalismo, ideologicamente, ele manipula a grande massa nesse sentido. Eu tenho vários trabalhadores, só que aqui eu tenho os trabalhadores com a melhor qualificação, com a melhor condição salarial e com maior acesso a direitos sociais. Esse trabalhador ele acaba se considerando classe média. Enquanto aquele trabalhador que não tem direitos trabalhistas garantidos,
que precisa de subsídios do governo para habitação, para alimentação, trabalhadores que não têm direitos garantidos, eles são considerados de menor valor. E aí o que é que a gente vai ter? Uma rivalidade entre esses diferentes trabalhadores, onde, e aí Paulo Freire é muito assertivo, o sonho do oprimido vai ser opressor. O sonho do trabalhador explorado é alcançar um padrão de dignidade que o capitalismo não oferta para todos. E aí a disputa agora se torna do próprio sujeito consigo mesmo para alcançar seu sucesso financeiro. Então, esse é um dos fatores que também vai desmobilizar a luta de classes. Agora, em vez de eu lutar coletivamente por um projeto de sociedade justa e igualitária, agora a gente vai ter pessoas individualmente lutando por uma melhor condição de vida do seu núcleo familiar, né? Ou de si próprio, inclusive. Isso vai desgastar cada vez mais a capacidade reivindicatória nos movimentos sociais classistas. Vejam só, se eu não me reconheço quanto classe trabalhadora, ou porque eu não tenho emprego, ou porque eu me considero superior à classe trabalhadora por conta da minha condição salarial, né? Lembrando que eu posso ganhar um salário mínimo, eu posso ganhar 10 mil reais. Eu continuo sendo trabalhador, porque o capitalismo explora de formas diferenciadas. No entanto, dada a alienação, esse trabalhador que tem uma condição salarial maior, ele não vai se reconhecer enquanto tal. Então, essa alienação, ela não é só no plano econômico, ela é no plano das relações sociais, subjugando todos nós a uma maré de indivíduos que não conseguem ir na mesma direção, mas sim competir entre si. Por isso que também o capital influencia a subjetividade humana, né? Numa posição mais egoísta, numa posição arbitrária, numa posição onde vale tudo para que eu alcance o meu sucesso, né? Inclusive diminuindo até mesmo a solidariedade entre a classe trabalhadora, tá certo? E é nesse sentido que no século XX, né, principalmente no final do século XX, a gente tem o surgimento desses novos movimentos sociais. E o que seriam esses novos movimentos sociais? São movimentos sociais que, ao invés de pautar a questão de classe, vão pautar questões difusas. O que é esse difuso? Questões descentralizadas, desde a questão ambiental, a questão dos animais também, ou a questão, por exemplo, étnico-racial, sem o corte de classe, num viés mais culturalista, tá certo? Então, toda essa conjuntura que eu falei do modo de produção e das relações sociais vai afetar diretamente a capacidade organizativa da classe trabalhadora, inclusive incapacitando muitas vezes a própria esquerda em pensar um projeto coletivo, porque a lógica é, dentro de uma democracia representativa, que é a democracia do capital, onde a gente escolhe representantes para lutar pelos nossos direitos, então o que é que a gente vai ter? Uma esquerda que entra nesse jogo político e muitas vezes não consegue mobilizar, porque a esquerda ela tem várias linhas de pensamento, desde pensamentos mais voltados à ideia de partido de Lenin, desde ideias mais voltadas à ideia de partido da Rosa Luxemburgo, desde também de uma esquerda trotskista, desde uma esquerda, né, que é mais marxiana. Então, dentro da esquerda há uma pluralidade, e isso é bom, no sentido de que eu não tenho uma ditadura, eu não tenho algo fechado. Diferente da direita, a direita tem seu projeto unificado. Qual o projeto da direita? Explorar a mais-valia, ou seja, extrair riqueza do trabalho alheio. Esse é o projeto da direita que está posto. Por isso que é muito contraditório o trabalhador defender a direita, porque ele é a própria vítima de si mesmo, certo? Então, a direita ela tem um projeto unificado, ela tem um projeto conservador, de manter as pessoas nas tradições para que elas não questionem o Estado, né? E não questionem esse sistema. É como se o capitalismo fosse algo natural. Quando a partir do momento que a gente começa a estudar a história da humanidade, a gente percebe que não há naturalidade nesse sistema. Assim como os outros, ele teve início e pode ter um fim, mas para que tenha um fim, vai ter que existir uma revolução.
Então, é o seguinte, nesse sistema, a gente tem, neste momento contemporâneo, o surgimento do capitalismo monopolista financeiro, que tem no plano econômico e ideológico o neoliberalismo, né, a partir de uma reestruturação produtiva como guia para o trabalho. Por isso que a gente não pode dizer que tem o fim do trabalho, mas na verdade esse trabalho ele se transformou, porque ele é um trabalho alienado, ele não surge para suprir a necessidade humana, mas surge para suprir a necessidade de extração da mais-valia, tá certo? Então, tais fatores, gente, contribuiu também para o recrudescimento da criminalização de movimentos sociais classistas. A ideia de que o sindicato não é bom, que os movimentos sociais de esquerda que lutam por condições dignas de vida, eles na verdade se aproveitam da sociedade, enquanto que esses novos movimentos sociais que são mais difusos, né, eles são interpretados como complementos da luta de classes, dos sindicatos e dos partidos, ou até mesmo como substituindo, como se fosse uma forma de superação dessa luta mais classista, porque agora as lutas vão ser por temática, a partir da minha demanda individual. E aí é importante a gente pensar e questionar, né? Como o atual contexto implica uma visão fragmentada dos movimentos sociais e da luta de classes. Isso aqui a gente está dizendo que movimentos sociais específicos, né, da pessoa com deficiência, da criança, do adolescente, eles não sejam importantes. A gente quer trazer à luz aqui que não dá para escapar na análise crítica da totalidade. E qual é a totalidade que nós estamos inseridos na contemporaneidade? É o sistema do capital. Então, para entender essa totalidade que é a vida humana, né, que é essa sociabilidade humana, a gente tem que entender que a economia, que a política, que a cultura, que a espiritualidade, né, e esses complexos vão influenciar, sim, a nossa vida cotidiana, vão influenciar, sim, as nossas demandas, né? Uma coisa é ser deficiente, né, com a condição de vida digna, e eu ser deficiente sem ter nem acesso ao saneamento básico, sem nem ter acesso à educação, sem nem ter acesso à convivência comunitária. Então é bem diferente, por isso que a gente não pode escapar também da discussão de classe, tá certo? É com a alienação presente na sociedade capitalista, por meio do fetiche da mercadoria, que cada vez mais se generaliza a ideia de que a mercadoria por si só contém valor e, portanto, gera riqueza ao ser vendida. Assim, a capacidade laborativa do trabalhador é concebida apenas como um dos fatores para a confecção dessas mercadorias e não a fonte de riqueza das mesmas, ou seja, o que lhe dá qualidade ao objeto útil e de valor, que é o trabalho concreto. Então aqui a gente vai ter uma divisão entre esse trabalho concreto que gera valor de uso e que supre necessidade humana, sendo trocado por um trabalho abstrato. Que trabalho abstrato é esse? É o trabalho que foi igualado. Para que a gente possa vender nossa força de trabalho por um salário, há uma igualação dos diferentes trabalhos, do padeiro, do professor, do policial, do médico. E aí, dentro do sistema do capital, eles são igualados e cada um vai ser valorado a partir de sua representação dentro da sociedade. É por isso que, mesmo sendo necessário comer pão, né, aqui, claro que é uma metáfora, né? Necessário comer pão que o padeiro produz, ter acesso ao conhecimento que o professor produz, e ter acesso à capacidade laborativa de promover saúde que o médico tem, o médico vai ser mais valorizado, ou o juiz vai ser mais valorizado, porque dentro do sistema do capital eu igualo para tornar os trabalhos diferenciados na forma de exploração e valorados a partir não da capacidade dele de suprir a necessidade humana, mas sim da capacidade dele de gerar mais valia, né? Então, há essa divisão também do trabalhador rivalizando os diferentes trabalhos. O trabalho abstrato é isso, é igualar para que a gente possa vender nossa força de trabalho pelo salário, tá certo? Ademais, certo? A substituição de pessoas por máquinas tem aumentado o capital constante,
né? Aquele capital que é fixo, por exemplo, os meios de trabalho, as matérias-primas, as máquinas, e também diminuindo o capital variável. Quem é o capital variável? Somos nós humanos. Então, eu substituo o humano por uma máquina. E aí eu economizo mais ainda, né, para poder extrair mais valia, que a gente chama também de mais-valia relativa, que é aquela mais-valia onde eu aumento os processos de extração, diminuindo o tempo, qualificando aquela mão de obra, aumentando o número de tecnologia, e ao invés de eu precisar de 10 trabalhadores, eu preciso de um, né? Como a gente tem várias fábricas que estão nessa condição. Isso promove mais ainda a precarização dos trabalhadores para o aumento do emprego informal, sendo a atividade laborativa agora vista como um complemento na esfera da produção. Ou seja, eu tiro aquela característica ontológica do trabalho e coloco ele como um mero artefato, um mero objeto na produção de mercadorias. Diante dessa situação, é notório a tentativa de justificar pela não necessidade de mobilização em torno do trabalho. Ou seja, que não precisa mais, não existe mais trabalho. Então, se não existe mais trabalho, não tem por que lutar por pautas classistas. E aí, dentro de uma perspectiva marxista, a gente entende que o trabalho ele continua existindo. Sem trabalho, nós não seremos seres humanos. O que a crise, né? A crise ela vem do trabalho abstrato, do emprego, certo? Então, na verdade, não tem emprego para todos, certo? Não tem garantia de renda para todos, mas o trabalho ele continua sendo ontológico. Então, a crise não é do trabalho, a crise é do emprego, que faz com que as pessoas se submetam a situações cada vez mais indignas, a cada vez mais, situações mais abjetas de exploração do trabalho, inclusive com a tentativa aí, da última reforma trabalhista de colocar mulheres grávidas em situações de trabalho insalubre, né? São cada vez mais questões abjetas e que têm como objetivo somente a extração da mais-valia, mesmo que isso valha a vida do trabalhador. Ou seja, nós somos meros objetos que podemos ser trocados por um exército industrial de reserva. É isso que está posto nesse sistema do capital, né? Em contraponto, Antunes, que é uma sumidade, né, dentro da discussão marxiana do trabalho, ele entende que na verdade, o trabalho tem sido cada vez mais central, porque a falta do trabalho me faz necessitar do trabalho. E aí a gente poderia traduzir assim, a falta de emprego, né, a falta de inserção no mercado de trabalho faz com que cada vez mais o trabalho ontológico seja importante na vida humana. Por quê? Até mesmo desmistificando a ideia de trabalho dignificar o homem. O trabalho ontológico dignifica o homem no sentido de que ele é que produz o novo e ele que supre nossas necessidades. Eu vou estar sempre repetindo isso, porque isso é importante que vocês apreendam, tá certo? Agora, esse trabalho alienado, esse emprego alienado, ele não dignifica ninguém. É tanto que, mesmo na sua presença, ou mesmo na sua ausência, ele se torna central e angustiante. Para muitas pessoas e para o trabalho é angustiante porque eu não me identifico, porque eu sofro assédio, porque eu não me sinto infeliz, porque eu me sinto inútil, porque eu me sinto mais um na multidão. Ou seja, esse trabalho não tem como dignificar ninguém, porque na verdade ele é um emprego alienado. Mas ele continua sendo central, porque se eu não tenho trabalho, se eu não tenho renda, eu sou considerado marginalizado na sociedade. E aí, lembrando, o serviço social ele evita muito usar a palavra exclusão, porque ninguém está excluído dentro do sistema. Alguns vão estar na melhor posição e outros em pior posição dentro do sistema do capital. Então, não existe excluídos, existem pessoas que são marginalizadas propositalmente nesse capital, porque são essas pessoas marginalizadas que vão pressionar o preço, né, que vai ser comprado aquela força de trabalho que está exercendo alguma atividade laborativa. Então, se eu sei que eu tenho 100 trabalhadores,
mas que se esses 100 trabalhadores fizerem greve, eu tenho mais 200 para substituir, então eu vou poder negociar cada vez mais o menor valor para pagar o trabalho daquele meu funcionário. Então é isso que acontece na nossa sociabilidade, tá certo? Então é importante que a gente entenda que a crise é de emprego. E aí, como é que isso reverbera? Como eu falei anteriormente, se eu não me identifico enquanto classe trabalhadora, se eu não me identifico com as lutas de esquerda, porque eu acabo caindo no fatalismo, que fatalismo é esse? De achar que as coisas são assim mesmo, que é natural, que é pobre quem não lutou, certo? Ou que o sucesso é aquele sucesso financeiro. Então, eu não vou mais me preocupar na luta coletiva pela classe trabalhadora, né? Não vou mais lutar como classe para si. Agora eu vou me deter a movimentos pontuais ou movimentos populares mais difusos. É tanto que hoje a rede social acaba sendo um grande mobilizador, mas que não alcança o plano da realidade concreta, né? Não consegue sair da rede social, porque é algo meramente simbólico, tamanha essa alienação do povo, certo? É nesse sentido que na contemporaneidade teremos a emergência de novos movimentos sociais que pautam questões ampliadas, sem articular a dimensão de classe que é considerada por alguns desses movimentos como algo superado. Temos assim o surgimento de movimentos sociais populares em torno da questão ambiental, certo? Das pessoas com deficiência, dos direitos dos animais, da questão LGBTQI+, né, que as lésbicas, gays, travestis, transexuais, intersexos, tá certo? E os queer também, né? A teoria queer é de todas essas sexualidades que não estão dentro de um padrão heteronormativo, tá certo? Entre outros, que não estão articulados entre si e que pulverizam a capacidade organizativa do povo. Ao invés de eu lutar unificadamente por cidadania, por direitos humanos, eu vou acabar lutando por pautas específicas que me tocam. Né? E aí eu não consigo me reconhecer enquanto gênero humano, eu só consigo me reconhecer enquanto minha identidade, que muitas vezes está meramente no plano cultural. E aí eu suprimo a necessidade, não importa se a sociedade é desigual, não importa se essa sociedade não promove cidadania, o que importa é que meu direito esteja garantido. Inclusive, abrindo um parêntese aqui, a luta da esquerda é inclusive pelo fim dos direitos humanos. Mas calma, eu vou explicar. Por quê? Lutar por direitos humanos significa que algo que o humano precisa não está sendo fornecido, não está sendo promovido pelo Estado. Então, quando a gente chegar numa sociedade justa e igualitária, eu não vou precisar dos direitos humanos, no sentido de que a gente vai poder viver a emancipação plena, a gente vai viver um momento da humanidade onde a gente não vai precisar, não vai carecer de direitos, porque eles já vão estar garantidos. Parece tópico para vocês? Para mim é possível. Não nessa sociabilidade, mas num período que pode estar longe, a depender da nossa capacidade ou não de mobilização, tá certo? Então, quando a gente alcançar essa sociedade, não vai ter carência nenhuma. As carências não vão ser no plano econômico, político, vão ser de outros níveis, né? Claro que o ser humano está sempre se transformando, mas não vai ser essa carência que a gente tem por uma condição desigual do sistema, tá certo? Então, é por isso que, em determinado momento, a própria ideia de direitos humanos vai se esvaziar. Porque se todos nós formos tratados como humanos, eu não vou precisar de uma legislação para garantir o que eu já tenho, tá certo? Então, é um parêntese necessário. Então, vamos lá. Isso não quer dizer que demandas singulares não sejam importantes, mas que sem questionar a estrutura desigual do sistema do capital, não se consegue avançar para o aprofundamento da democracia e a ampliação da cidadania. Aqui, ainda, né, nessa ideia de que não é a democracia do capital, não é a cidadania do capital, no sentido de que não é essa democracia formal, né, onde a gente participa meio que obrigado,
certo? E essa cidadania não é só ir lá votar e ser votado, certo? Mas, de fato, uma vivência coletiva do ser humano, restringindo-se somente ao campo da legalização dos direitos, que é o que a gente tem no sistema do capital, uma restrição somente a uma visão legalista, tá certo? No caso do Brasil, a nossa formação sócio-histórica, atrelada à peculiaridade de nossa questão social, lembrando questão social é esse processo de pauperização da classe trabalhadora e sua luta política. No caso do Brasil, essa luta política não é só por uma questão de exploração do capital, mas também por uma cultura racista, patrimonialista, patriarcal e que tem na corrupção também uma das suas bases de fundação. A Gon, ela vai trazer no texto dela, né, que vocês já devem ter lido, que a corrupção foi uma das estratégias desse povo brasileiro para burlar o fisco, né, burlar a cobrança de impostos pela coroa portuguesa, né? E aí não é que é um jeitinho brasileiro, né? Mas na verdade são meios que esse primeiro início da formação do povo brasileiro necessitou. Só que historicamente ela foi reproduzida. É por isso que tem determinadas marcas que são tão difíceis de quebrar, principalmente na sociedade brasileira, né? Como a ideia do patriarcado, a ideia racista a partir do escravismo, tá certo? O não aprofundamento da discussão sobre nossa condição subalterna, desde o período colonial até a entrada no sistema do capital e a escassez de direitos trabalhistas, faz com que o surgimento dos movimentos sociais difusos encoberte questões profundas e jogue para a cultura problemas que são também da dimensão socioeconômica. Então aqui a gente não está negando a cultura, a gente está trazendo a discussão de que, sem discutir também a condição de classe, a condição estrutural da sociedade capitalista, não adianta lutar somente por direitos do meu grupo específico, porque não vai resolver o problema da desigualdade, tá certo? Assim temos também, assim temos no período anterior e pós-redemocratização o surgimento de movimentos sociais como a reforma sanitária, a reforma psiquiátrica, o movimento dos sem terra e o movimento de meninas e meninas de rua, que trazem em seu bojo a discussão da desigualdade e a universalização do acesso à saúde e outros direitos sociais, mas que na contemporaneidade tem perdido força e se tornado cada vez mais burocratizado com a exclusão da classe trabalhadora da participação ou criminalizado pela mídia e governo. Então, esses movimentos sociais que eu citei aqui, eles surgiram antes do período da redemocratização, ou seja, antes do período da abertura política, da ditadura militar para a democracia brasileira, mas que com o amanhecer, o surgimento ou a emergência dessa democracia, principalmente no final dos anos 80 para os anos 90, eles foram perdendo força, porque logo em seguida a gente teve a entrada do neoliberalismo no Brasil. O Brasil não chegou nem a ter estado de bem-estar social e o neoliberalismo já se implantou no Brasil. Tanto que houve uma criminalização desses movimentos sociais, a perda de força política sobre o SUS, tá certo? Desta forma, o que temos é a continuidade de um projeto de modernização conservadora, ou seja, em que prevalece o desenvolvimento de forças produtivas, mas sem o desenvolvimento concomitante das condições sociais. O que é essa modernização conservadora? Eu qualifico a mão de obra, eu amplio a indústria, eu aperfeiçoo os processos de trabalho, eu construo outras linhas de exploração do trabalho no Brasil, criando parques industriais, criando, por exemplo, o surgimento da soja como produto principal de exportação no Brasil. Eu crio outras formas de geração de capital, mas sem mudar a estrutura social da sociedade, sem mudar a desigualdade social. Eu produzo muito mais riqueza, mas essa riqueza continua sendo cada vez menos socializada, tá certo? Deste modo, temos o aprofundamento da desigualdade e a permanência de bases estruturais assimétricas,
com o acirramento da morte de militantes no campo e na cidade. No Brasil se mata muito mais militantes no campo, pessoas que lutam pela reforma agrária, pela agricultura familiar, do que em muitos países também em desenvolvimento, como o Brasil. O recrudescimento das forças militares e das leis sobre as classes empobrecidas. Quanto mais eu tenho um Estado menos democrático, mais as leis são mais duras para a população carente. Por quê? É uma forma de conter quando essa sociedade não consegue mais consensuar. Então, o uso das forças militares também é um dos meios de garantir o poder no sistema do capital. O aumento da taxação sobre a classe média, né, no caso, o aumento de impostos, né, principalmente imposto de renda para a classe média, o que rivaliza a classe média com a classe pobre e não com a classe rica. Enquanto há a continuidade de famílias tradicionais na política e o enriquecimento milionário de uma elite restrita no Brasil. Além do mais, a base teórica desses movimentos sociais, ou seja, a perspectiva teórica que vai embasar esse surgimento de novos movimentos sociais, são o acionalismo, ou seja, a ideia de ação social que os sujeitos se unem por interesses comuns para agir socialmente, o pós-modernismo, que defende também que esses movimentos mais plurais, nessa concepção mais pluralista da sociedade, é que deve prevalecer, e ainda buscando sobreviver, buscando causar impacto, uma perspectiva marxista, mas não aquela perspectiva de contestação do sistema, mas aqui agora uma perspectiva de quase que consenso. Além do mais, a gente vai ter como característica desses novos movimentos sociais uma contestação do Estado. Não vai ser mais o direcionamento das críticas sociais para o sistema do capital como produtor da desigualdade, mas o Estado, se exigindo dele, é uma capacidade melhor de gerir o conflito entre classes. E aí o que a gente tem é cada vez mais uma ação voluntarista, despolitizada, como se dependesse somente da organização da sociedade e não de toda uma conjuntura econômico-político macroestrutural, né, que é do próprio sistema, dependesse, na verdade, da população a mudança social, ou seja, não se promove aqui uma ideia de justiça social, de mudança real da sociedade, mas de apaziguamento dessa desigualdade. Então, dentro do movimento marxista, a gente vai ter um foco na luta de classes, mas pressionando o Estado pela desigualdade, né, para que ele vá apaziguar a desigualdade social. O foco é muito mais na ação econômico-política e visa mudanças no plano econômico, né? Então é diferente a emancipação no sentido de eu ter renda, de uma emancipação humana, onde eu vou ter acesso ao que melhor a humanidade conseguiu produzir, ao gênero humano, né? Ou ao humano genérico. Uma perspectiva acionalista, né, que foca também nas lutas sociais como alternativa à luta de classes, pressiona também o Estado, buscam ação voluntarista. É nessa perspectiva aqui que muitos movimentos sociais se transformarão em ONGs, que são organizações não governamentais, ou seja, eu não sou nem Estado e não sou também empresa. Eu faço ações que não buscam lucro dentro da sociedade civil, no entanto, com fundo público, ou seja, com orçamento público, né, que é uma das dimensões desse fundo. Aqui, muitas dessas ONGs vão se transformar posteriormente em OCIPs, que são organizações da sociedade civil de interesse público. Aqui elas vão poder fazer parceria direta com o poder público e receber dinheiro para exercer suas ações, ou seja, eu tiro do Estado a responsabilidade e terceirizo para um OCIP. É uma refilantropização, mas com o dinheiro do povo. Qual é o grande problema? Porque ao invés de eu garantir direitos, eu vou garantir serviços que podem não ter continuidade a partir do financiamento. Ou seja, eu tenho um discurso contra o Estado, mas me utilizo do Estado para prover as minhas ações. Aqui a gente não está criticando de forma generalista as ONGs. Tem muita gente trabalhando sério, com trabalhos bacanas. A ONG ela consegue chegar naquelas comunidades mais distantes, mais carentes,
conseguem chegar em sujeitos mais singulares. Em compensação, ela não é contínua e não é tão transparente quanto deveria ser o poder público, porque no poder público a gente tem a ideia de transparência pública, né, no qual a gente tem a publicização dos gastos públicos nos portais da transparência, por meio do acesso às licitações. Claro que a gente não vai combater 100% a corrupção, por conta que, infelizmente, ainda existem estratégias, né, de corromper o sistema. Não quer dizer que o Estado não é bom, né? E vice-versa, as ONGs também, né? Mas a importância é que o Estado ele garante direitos, a ONG promove serviços, tá certo? Então, essa perspectiva aqui vai buscar mudanças pontuais em uma parceria Estado-sociedade por meio de organizações da sociedade civil para fazer atribuições que deveriam ser do Estado, que é materializar políticas sociais que garantem direitos sociais, tá certo? No caso de políticas sociais privadas, né, que eles vão fazer. E por último, mas não menos importante, o pós-moderno, né, que foca também nas ações da sociedade civil, articula parcerias entre Estado e capital, inclusive com o financiamento de empresas, né, a ideia de solidariedade, de engajamento cívico, né, que a empresa cidadã, quando na verdade essas empresas elas têm todo um abono de impostos, tá certo? Também despolitiza o debate dos direitos sociais, visando conciliar as classes, né? Então, toda essa nova perspectiva vai possibilitar também uma imagem dos movimentos sociais como executores e não mais como mobilizadores ou demandatários de direitos sociais. Agora, os próprios movimentos sociais, via ONGs, associações, cooperativas, fundações, institutos, é que vão executar a política social, certo? Espero que vocês tenham gostado, leiam o material, ele é importante também para o aprendizado e espero que tenham um bom aproveitamento em sala de aula.